Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Alupartes Podcast e como já é tradição do nosso podcast, nós recebemos aqui os amigos, aqueles que nós queremos andar junto, aqueles que nós admiramos. E hoje eu recebo o engenheiro Renato Saad, ele especializado em fachadas, em argamassa, em revestimentos, o engenheiro patologista, mestre e agora finalizando o doutorado. Se apresente para os nossos ouvintes e conta um pouco mais para nós sobre a sua trajetória nesse mundo aí, nessa nossa engenharia que tem feito tanto aí para a nossa construção civil. Conta para gente. Olá, Audrey. Olá, todo mundo. É um prazer demais estar aqui, né? Com a Audrey, a amigona, conheci o pai dela em 2002, quando eu estava no mestrado, no IPT, eu sempre mexi com patologia das construções. Naquela época você já era da patologia? Já. Eu comecei na patologia em 98, quando com o engenheiro Alexandre Tomazelli, a gente montou, nós éramos colegas de turma, a gente estagiou com a professora Maria Noronha, que era foi a primeira patologista brasileira, né? Foi essa tutora? Foi minha tutora. Quando eu a conheci, ela já tinha uns 60 para 70 anos, foi a última turma que ela deu aula na universidade. Eu estava no terceiro para o quarto ano, né? Naquela época era ano, não era semestre, então a gente teve um ano de matéria com ela, de materiais de construção, e ela nos chamou para estagiar. E quando a gente viu aquele mundo da patologia, a gente se apaixonou. Desde 1998? Desde 98. Na realidade, em 98 nós montamos uma empresa, eu, Tomazelli, mas eu conheci em 2000 a patologia das construções, com a professora Maria Noronha, quando ela deu aula para a gente, que a gente estagiou com ela. Então, a partir dos anos 2000, 1990, quando a gente teve contato a primeira vez eu estava no terceiro para o quarto ano. Em 1990 eu tive contato com a patologia e já me apaixonei. Aí, lógico, a patologia ela exige que você tenha alguns anos de experiência de carreira. Então eu fui trabalhar, fui construir prédios, fazer fundação, fazer construção, sempre na área predial. Na engenharia como um todo? Como um todo. Eu achava que eu precisava disso, ter essa visão genérica, mas na área predial, né, na área de edifício. E em 1998, então eu e o Tomazelli, nós montamos uma empresa para fazer diagnóstico, projeto de recuperação, acompanhamento de obras de reforço, recuperação, e mexer com tudo, impermeabilização, fachadas, inclusive esquadrias. Foi lá que eu comecei a estudar um pouquinho de esquadria e tal, entender. Aí cada um seguiu o seu rumo, né? O Tomazelli montou a Totem, ele ficou sócio da Maria Noronha e eu fui tocar sozinho minha vida, né? E nesse meio tempo eu fui fazer mestrado lá no IPT. Em 2002 eu tinha um problema 2003, né? Eu tive um problema de esquadria e fui perguntar pro pessoal do IPT como é que resolvia aquilo. Aí me indicaram teu pai, né? Que era pertinho, o escritório de vocês era pertinho da USP, ali na região, né? do Butantã. Aí fui lá, conheci, foi uma jornada. Eu lembro teu pai, eu chegava a perguntar as coisas, ele ficava pensando ali e tal, daqui a pouco ele vinha com um projeto. Pronto. Ele já tinha a solução. Ele já tinha alguma coisa feita. Eu lembro, um caso bem emblemático foi uma obra lá no edifício Candelária, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, que pegou fogo, não foi? Não. Parte da fachada. Não. Teve do outro lado, na Rua Candelária, você tem a igreja da Candelária no Rio, aí tem o lado direito, esquerdo. No esquerdo pegou fogo. O lado direito não, era um edifício Candelária, era um edifício de mármore, parecido com esse aqui, né? Mármore Carrara, né? E tinha esse problema de esquadria, muita entrada de água, e eu procurei teu pai porque eu não achava os projetos e ele tinha umas borrachas grandes assim que envolvia toda a esquadria. E teu pai falou, não, eu sei, essa máquina não tem mais, tinha que fazer a extrusora e tal. Ele me veio com os projetos, tudo prontinho. Aí eu fui estudar, montei um projeto de recuperação e voltei para ele. Ele olhou e falou, parabéns. Sabe que essa manutenção, eu lembro, essa manutenção do Candelária, nós fizemos alguma coisa pontual há muitos anos atrás, mas coisa de uns 3 ou 4 anos atrás, fizeram a recuperação dessas esquadrias, mas a Alupartes não chegou a participar. Chamaram a senhora que é empresa lá?
Eles chamaram uma empresa de lá, um consultor aqui de São Paulo, e eles fizeram. Mas a gente também não. Eu e você ficamos de fora. Poxa, é que o projeto está tão bem feito, né? A solução foi feita. Projeto bem feito, qualquer um podia orçar, né? Exatamente. Mas ficou muito bacana. E aquilo eu fiquei orgulhoso, né? Poxa, o senhor Nelson falou que eu entendi e tal. Porque eu sempre achei as esquadrias uma engenharia mecânica mais do que uma engenharia civil. E era dificílimo. O que me chamava a atenção é que quando eu me formei, o primeiro ano, eu trabalhei numa consultora que o Mário Newton era um consultor. O Mário Newton é um dos consultores, percursores aí dessa modalidade no Brasil, junto com o Nelson Firmino, com o Igor Alvim, com o Paulo Duarte, são os consultores dos papas, exatamente. Depois vieram a geração nova, o Crescencio já é da geração nova. Já é da geração nova. E eu soube no livro do teu pai, né, que ele faleceu, né, em 2023, Isso. né, passado, né? O Mário Newton, né? Acho que foi em 2023. Vi no livro do teu pai, eu fiquei triste, porque assim, eu tinha acabado de me formar, estava numa obra uma obra comum, né, de alto padrão, e ali ele vinha uma vez por mês. E aí eu chamo um pouquinho a atenção, Alder, porque o que eu aprendi de esquadrias com o Mário Newton, muito inteligente. Estou falando em 1994. Né, no ano que eu me formei, final de 93, 94, eu tive contato com ele. E eu grudava nele, sabe, Alder? Ele chegava e eu ficava um dia inteiro com ele, aí no final do dia ele ia embora. Desce, né? Tudo que tinha. E até hoje, um pouquinho que eu sei, assim, no dia a dia, né, de como conferir uma esquadria, um braço, uma alavanca e tal, tudo o prático, né? E o projeto era teu pai, né? Então, e aí o que aconteceu? Com os anos eu fui, então, saindo do patologista generalista, me tornando mais focado em fachadas. Especializado em fachadas. Por que fachadas? Porque eu comecei em 2015, você viu, eu me formei em 93. Só em 2015 eu vou começar a dar aula numa pós-graduação. E me deram a matéria de argamassa, vedações, argamassa e cerâmica. Era uma sequência, né? Você tem uma alvenaria, como uma vedação, pode ser outro material, mas basicamente a alvenaria. Aí você vem o chapisco em bolso e depois vem a argamassa colante e a placa cerâmica e o rejunte. Então tinha uma sequência, né? Quando eu comecei a estudar aquilo e dar aula daquilo, então é verdade quando falam que nós, professores, aprendemos dando aula. Né? Exatamente, porque a gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar para poder passar da melhor forma. E eu estava numa fase tão ruim, isso é 2014 para 2015, o Brasil estava quebrado, em crise pesada, porque aquele ano foi Carnaval tardio, Copa do Mundo no meio do ano e eleições. Nossa, o Brasil parou, não andava e eu quebrado, Alder, de não ter um cliente. Eu não tinha um cliente. E aquilo me incomodou. Eu quase entrei em depressão. Eu já estava em 2014, já estava com 21 anos de formado. Olha, pessoal, hoje nós estamos aqui com um dos maiores engenheiros da nossa indústria aí, do engenheiro patologista, extremamente reconhecido pelo mercado, extremamente reconhecido pelos alunos, um profissional de muito sucesso, e ele está passando para a gente algumas dificuldades que quase o levaram aí a um momento de depressão e tudo mais. Difícil. Na época, eu não tinha nada, não tocava telefone, não tinha cliente, aí eu comecei a dar aula. Em 2015 comecei a dar aula. São lições como essa que a gente precisa ouvir. E foi nessa de dar aula que deu aquele clique. Falei, por que você fica se enveredando? Porque tudo que eu me enveredava, em persuasão, tinha um problema ali que eu não era especialista naquilo e eu acabava ganhando até um certo processo em cima, porque alguma coisinha dava errado. Levei alguns processos nas costas, sabe? Por querer abraçar o mundo com as pernas, né? Com as pernas. Aí eu falei, quer saber, eu vou focar Você é muito bom no que você já era bom. Então eu foquei em fachadas. Em fachadas. Aí eu criei, né, de lá para cá, um grupo, que aliás a Loparts é minha consultora de esquadrias, né, que me acompanha desde 2013 por causa do teu pai. Sempre recorri ao teu pai, né, para vir aqui.
lá na casa, né? Mas aqui é no Parques, né? Exato. Para tirar minhas dúvidas e podia ter passado até para vocês. E muita coisa a gente passou, né? Porque eu fazia o projeto, na hora de executar a obra, vocês eram a preferência nossa. Exatamente. A gente trabalhou nós já trabalhamos há muitas décadas com o Renato de forma bem colaborativa. Então, ele dá faz toda a análise, toda a assessoria para o condomínio, para o cliente, com relação aos revestimentos, às cerâmicas. E a gente auxilia nessa parte das esquadrias. Então, inspecionando em conjunto, dando soluções e depois, inclusive, podendo, propriamente dito aí, corrigir esses problemas que estão nos nossos laudos, né? Exatamente. E eu conto com isso, né? Eu conto com vocês fazendo essa parte de inspeção de esquadria. Então eu não entro mais, eu entendo, né? Discuto, né? Olha essa peça, você projetou aqui, não pode ser aqui e tal, mas eu prefiro não atuar. Eu prefiro ficar na minha área e dar oportunidade para os colegas. Trabalhar com o especialista de cada área. De cada área. Então, criei um grupo aí de consultores, experts, né, que vão me auxiliar exatamente. E hoje o nosso episódio ele é dedicado a isso, para falarmos sobre os responsáveis, sobre quem cuida, quem protege, quem está preocupado aí em oferecer tranquilidade, para oferecer conhecimento aos gestores dos condomínios, aos síndicos, toda essa parte aí que está ligada no dia a dia, né? Que são os responsáveis pelas manutenções, por manter as edificações. Então, conta pra gente, Renato, como que funciona essa parte aí? Como que você tem visto nos condomínios que você participa? Essa preocupação, esse cuidado em inspecionar e manter aquilo que eles estão fazendo a gestão? Perfeito, André. Então, quando nós montamos a empresa em 1998, eu e o Tomazelli, ela surgiu como? Eu estava desempregado e ele estava trabalhando numa empresa de recuperação de estruturas. Estruturas pesadas. Pesadas, reforço, macaqueamento, injeção e tal. E nós tínhamos a bagagem da professora Maria Noronha. A gente falou, por que não criar um laudo, um check-up para o condomínio? Porque, afinal de contas, porque surgiram dois colegas nossos, conhecidos nossos, que eram síndicos, eles eram leigos da área de construção e estavam com problemas sérios. Um tinha pintado a fachada e não fazia 6 meses a fachada estava toda fissurada. Ele queria entender a causa. Peraí, eu acabei de contratar uma empresa, fez uma manutenção grande, gastamos dinheiro e está fissurado. E nós fomos analisar e tinha um problema sério de estrutura. Tanto é que fez um reforço nas estruturas da fachada. E o outro prédio era uma piscina que estava afundando. Ela era teto de garagem, ela trincou e estava para cair. E a gente foi analisar. Aí a gente, vamos atender esse mercado. Quem é que atende esse mercado? Aí nós criamos a gente chamava de check-up geral. Eu e o Tomazelli. Então a gente vinha no prédio e olhava com olhos de engenheiro, desde a cobertura até a fundação. Uma inspeção geral de todos os itens e subitens da impermeabilização, esquadria, elétrica, hidráulica, mesmo sem saber. Com o tempo, a gente foi aperfeiçoando e começamos a contratar especialistas, por exemplo, instalações elétricas, que eu não entendo nada. Ou eu acabei fazendo um curso, mas eu preferi deixar com o especialista. Um especialista em esquadrias, né? Foi quando surgiu a Alupartes, né? E assim foi. Então a gente foi entrando no mercado que na época não chamava inspeção predial. Anos depois, então estou falando 98, surgiu pelo IBAP um livrinho chamado Inspeção Predial Total. Inclusive nós temos uma norma que hoje tem norma. Exatamente, que trata sobre as recomendações de como essa inspeção predial ela deve acontecer, qual a periodicidade, tudo que precisa, como que é documentado essa inspeção. Grau de criticidade, exatamente, que é importante, né, senhor síndico. E nós trabalhamos muito com condomínios. Ficamos muitos anos com condomínio, depois a gente acabou, eu acabei migrando em carreira solo e fui para atender grandes grupos de previdência, a Previ, a Petros, a da Caixa é
esqueci o nome deles. Mas eram grupos que eles têm na carteira deles Muitos prédios. muitos edifícios, né? Então a gente acabou entrando nessa área. Aí já tinha uma equipe maior, eu tinha engenheiro mecânico, fazendo toda a parte de elevadores, exaustão, pressurização, ar-condicionado. Tinha engenheiro eletricista fazendo toda a parte elétrica e tínhamos nós, civis, né? Fazendo a parte de civil. Tinha um arquiteta que cuidava da parte de acabamento. Você tinha uma arquiteta com você, a Luciana. Luciana, Eu lembro dela. Eu lembro. Então, a Luciana, ela ficou comigo muitos anos. Ela ainda presta serviço para a gente, né? Mas essa questão, depois com o tempo, Aldrey, a gente acabou migrando para as construtoras. Mas demorou assim, uns 20 anos para as construtoras entenderem que a gente poderia ser um aliado. Porque até então, os condomínios pegavam aquela inspeção predial e entravam com uma ação contra a construtora, se estava dentro da garantia de 5 anos. E aí a consultora falou, não, peraí, se ele está apontando erro é meu, eu vou assumir esse erro. E aí começaram a contratar gente como o patologista para olhar futuros problemas de patologia. Hoje, o seu cliente, eles são os condomínios ou as construtoras? É variável. Assim, hoje eu acho que tem um equilíbrio, sabe? Não é nem só condomínio, nem só consultora, é o meio a meio. E o engenheiro patologista, ele é chamado só quando o problema se instaurou? Ou o seu cliente, o condomínio, o síndico ou a construtora, ele te chama para uma inspeção, para uma análise? Olha, eu não tenho problema nenhum, vai muito bem, minha construção vai muito bem, está tudo performando muito direitinho, mas eu quero aqui ter um check-up. Porque, afinal, se a gente for comparar as construções com o corpo humano, nós, por exemplo, agora em janeiro, eu fui ao médico, fiz lá, ele me pediu uma tonelada de exames de imagem, exames de sangue, fiz e vou levar ao médico, vou ter o retorno e entregar os exames. Eu não tenho nada, não está me doendo nada, eu passo, estou com a saúde, estou com a saúde muito bem, não tenho nenhum tipo de queixa, mas eu tomo anualmente esse cuidado de fazer todos os exames sem qualquer queixa. O seu cliente, ele age dessa forma, ele te procura sem nenhum sintoma ou não? É só depois que o sintoma está instaurado que ele vai buscar uma inspeção, uma perícia, um parecer? Conta pra gente. Exatamente. Que bom, né, que você tem essa visão preventiva da tua saúde. Nós todos deveríamos ter, né? E quanto a idade vai avançando, mais ainda, né? Quanto antes você pegar o problema, mais fácil de corrigir. Mais fácil. Não vou nem falar mais barato, né? Porque não é uma questão do corpo humano, mas numa edificação seria até mais barato. Mas na saúde também, imagina. Na saúde também. Às vezes tem a questão da criticidade e dos custos. Você diagnosticar uma doença em estágio inicial, o tratamento é X. Inicia mais para frente, vai ficar mais caro. Na construção, na edificação é a mesma coisa. Se o teu plano de saúde não pagar, você vai ter que arcar, né? Exatamente. Então você só está... Se eu te encontrar amanhã num edifício, é porque lá aquele edifício está com algum tipo de problema. Você nunca está numa obra se não houverem os problemas. É isso? Eu não me lembro nesses 30 anos de ter sido chamado dessa forma. Para manutenção, para evitar a patologia. Olha só. Quer dizer, eu estou contratado atualmente em algumas consultoras para evitar a patologia, mas porque elas já tiveram a patologia e muita patologia e não querem ter mais. Mas não que, eu estou começando a construção agora, eu estou começando o projeto, dá para você dar uma olhada no projeto para ver se algum ponto meu aqui vai dar patologia, sabe? Essa parte de análise projetual eu também tenho visto. Eles buscando mais consultores, buscando auxílio nessa parte de elaboração de projetos, ou quando o projeto já está elaborado, já é uma réplica, né, já está sendo implementado, uma análise um pouco mais profunda aí pelo especialista. Mas o especialista, né? Então pega o de esquadria, pega o arquiteto, pega o estrutural, né? De estrutura, de fundações. Mas pegar um patologista para pôr na mesa, para a gente poder discutir, né, junto, olha, tá aqui, estão todos, tá no papel ainda, tá?
Patologista, olha todos os projetos aí, vê se vai dar. Não, isso eu nunca vi. Mas seria interessante. Seria interessante. Seria interessante. Renato, conta pra gente, pra você, construtora, engenheiro ou síndico que esteja escutando aqui nosso podcast, quais sinais indicam que as fachadas de fato estão com problemas? O que que geralmente eles podem observar? O que seria um problema que indicaria o auxílio de um especialista? Tá, então já que a gente não foi chamado antes, vai ser chamado durante, né? Os problemas são as fissuras que entram a umidade, que fazem com que os revestimentos se descolem, depois caiam, né? Que a gente chama de desplacar. Uma fissurinha, eu preciso me preocupar com algum tipo de fissura, trinca, ou rachadura na minha qualquer tipo, mesmo aquelas mais fininhas, é motivo de preocupação? Tem estudos, Alder, que mostram que uma fissura de 0,1 milímetro. Olha só, pessoal, escuta isso, dica de professor. 0,1 milímetro. O que é 0,1 milímetro? É um fio de cabelo. Essa fissura numa fachada, quando a chuva bate, forma aquela lâmina de água, com a pressão do vento, há um efeito de capilaridade, essa água vai parar dentro do teu apartamento, dentro da tua casa. Então, as fissuras... A gente também tem a fissura, a trinca e rachadura. Eu nunca entendi muito bem qual a diferença, mas eu sei que ela tá relacionada aí com a abertura, né? Dela. Então, isso você falou sobre uma fissura. E uma trinca, então quer dizer que o problema está maior ainda. As fissuras, elas são divididas em ativas e passivas. A gente tem que entender se elas estão trabalhando, né, abrindo e fechando, se são devido a movimentações estruturais ou só térmicas. Então, existe um estudo mais profundo. Eu também não gosto muito dessa nomenclatura fissura, trinca apesar que internacionalmente já se criou, tá? Existe até um documento feito, chama grau de danos, né? Como você caracterizar, então se até 0,5 milímetros é um grau de dano 1, depois de 5 milímetros para cima, 5 milímetros, até 5 é uma coisa, de 5 a 10 é outra, mas depende muito se o edifício está movimentando, se a fundação está afundando, lógico, vai ter que chamar o especialista, não tem jeito. Mas de qualquer forma, você vê uma fissurinha, é um sinal. A fissurinha de 0,1 ninguém vai enxergar, mas você tem um sinal dentro do apartamento, uma mancha de infiltração, uma umidade, você tem um revestimento que começa a embarrigar, né, que a gente chama ela começa a empenar na fachada, então formar aquela barriga porque ele já está começando a se descolar e tem o risco de desplacar. Você tem o próprio desplacamento, começa a cair pastilha, começa a cair revestimento. Você tem os manchamentos, formação de fungos, micro-organismos. Né? Você tem a entrada de umidade pelas esquadrias. Você tem as borrachas, começa a vazar, o pessoal vai lá e mete silicone em volta da borracha de EPDM que não podia. Esses são sinais visíveis. Visíveis. Existe algum tipo de sinais ocultos que também eles são perigosos e que existe alguma maneira do usuário, do gestor, ele ficar um pouco mais atenta ou não? Ou essa questão da inspeção, do diagnóstico, ela realmente se faz importante por isso? É importante, porque tem muita, por exemplo, uma corrosão de armadura no começo, você não enxerga. Você não enxerga. A armadura está lá dentro, então só através de um equipamento, né? Aí tem alguns descolamentos que só eu indo lá e batendo. Às vezes o revestimento já está solto, você bate, você sente aquele som cavo, né? Então o ensaio de mapeamento é prescrito, inclusive, em norma, né, a 13749, que é a norma de revestimento de revestimentos argamassados, prescreve que o ensaio de resistência de aderência por percussão. Então, a percussão é um ensaio previsto. Mas isso é tão demodé, né? Hoje tem câmeras termográficas, mas as câmeras não chegaram lá ainda com essa capacidade o contato físico. Você vai no médico, né? Todo médico vai dizer para você que a análise clínica ela é soberana à análise laboratorial. Exatamente. Porque ele vai te tocar, ele vai te olhar, ele vai te sentir. É a mesma coisa, tá, gente? Se a gente está comparando edifício a um corpo humano, e aliás a fachada é a nossa pele, exatamente, né? Está sujeita a chuvas e trovoadas, então a gente tem que ter um cuidado maior. A ação do vento, a ação do sol, os desgastes naturais, né, a umidade, o vento com chuva, a gente chama de chuva dirigida, direcional, então a chuva não cai reto, ela vai ser dirigida pela ação do vento.
Então, esse cuidado, a inspeção diagnóstica, ela é fundamental. A gente deveria ter o hábito. Alguns estados brasileiros, algumas capitais já puseram, né, a cada 5 anos, ou edifícios de tantos até 10 anos tem que fazer a cada 5, ou a cada 10, de 10 a 20 anos tem que fazer de 5 em 5. Existe um mercado para isso, né? Um mercado que te obriga você... Aqui em São Paulo nós não temos isso, né? Essa lei. São leis, né? Mas Santos tem, cidade de Santos tem. Obrigatoriedade da inspeção. Da inspeção. Porque aí você tem equipamentos e técnicas aliado ao teu conhecimento para você poder analisar. Então, o leigo não vai olhar e falar, não, está na hora. Por exemplo, lá em casa, né? Lá no meu prédio, meu prédio é praticamente novo, ele está indo para o 10º ano. Quando foi fazendo quase 5 anos, ainda na garantia da construtora, eu chamei o síndico e falei, olha, está na hora de fazer a pintura da fachada, a revisão de junta, tem cerâmica, né? Rejunte. Ele falou, não, tá bonito, tá tudo bem, não aconteceu nada. Eu falei, mas não é para acontecer. No teu manual aí, que a consultora te deu, está escrito que de 3 em 3 anos você tem que fazer uma inspeção na fachada. Manual? Que precede a questão da garantia. Se o condomínio não atender aos requisitos que estão contidos nos manuais, a garantia automaticamente é suspensa. É suspensa. É igual carro, você tem que fazer manutenção, você trocar o óleo a cada 6 meses ou 10 mil quilômetros, você perde a garantia. Aí o que o síndico falou? Não, mas que manual? Eu não recebi isso da consultora, não sei o que é. Aí eu olhei assim, estava em cima da mesa dele. Falei, esse aí, ó. Que ele nunca nem deve ter aberto. Abriu. 4 anos que o homem síndico ali nunca tinha Mas aberto. É por isso que nós estamos aqui. Nós que estamos envolvidos diretamente com esse mundo da engenharia, esse mundo dos cuidados com as fachadas, porque a gente é muito mais do que essa parte estética. A gente está falando de segurança, de habitabilidade, de desempenho, de durabilidade. Afinal, a gente quer que os nossos imóveis, os nossos investimentos, ou como inquilinos, ou como usuários, seja como for, que a gente tenha segurança em habitar, em frequentar. A habitabilidade tem muita coisa. Aí tem a questão térmica, tem o conforto térmico, acústico, a segurança, como você comentou, se caem, desplacam o revestimento. Isso é saúde. Saúde, exatamente. Saúde e segurança são questões inegociáveis. Umidade começa a mofar dentro do meu apartamento. Exatamente. Então, às vezes é um problema de filtração, mas às vezes não é. Às vezes é um problema de ventilação. Às vezes pode ser até um problema do projeto. Já nasceu errado. A Maria Noronha gostava desse termo, né? São anomalias congênitas. Congênitas, né? já nascem... Já nascem na concepção. É da concepção, exatamente. Então, hoje a gente está aqui com um dos maiores engenheiros patologistas justamente para nos trazer essa questão da importância com os cuidados e com a manutenibilidade das fachadas, que está muito relacionada à parte aí, não só da construção, mas como a parte da manutenção ao longo da vida útil da edificação. Outro dia a gente estava conversando e eu coloquei para um pessoal, né? Falei, gente, olha que interessante. O engenheiro que construiu o prédio, ele ficou lá 2 a 3 anos construindo. Talvez uns 6 meses antes fizeram os projetos, então vamos dizer aí 4 anos. No máximo. No máximo. Só que os próximos 40, 50 anos, quem vai ficar é você. Exatamente. E aí você, como síndico, como gestor, é que tem que garantir que aqueles 4 que foram no início durem os próximos 50. E isso também está relacionado, né? Tá relacionado com a responsabilidade civil e criminal do síndico que está ali representando. Ele é como se fosse o representante de toda uma sociedade inserida ali naquela edificação. E ele tomar as ações corretas ou também deixá-las de tomar é uma situação gravíssima. É grave. É de extrema importância e responsabilidade. Você abandonar, sabendo que pode estar tendo problema. Então, parece simples, né? Ali no manual, gente, se você não abriu o teu manual, então abre, né? Exatamente. E para quem não tem manual, existe uma norma que trata sobre a elaboração dos manuais de uso, manutenção e operação das edificações. Então, sei lá, para um fabricante de esquadria, ao entregar a sua esquadria para a construtora, tem que entregar junto o manual. Para um prestador de serviço, no caso, a Aluparts. A Aluparts, ela
faz manutenção das esquadrias, das fachadas de alumínio com vidro. Ao terminar o meu serviço de correção, a Aluparts entrega para o condomínio esse manual. Então, qual é a periodicidade de limpeza, qual a periodicidade de revisão de um fecho, de revisão de um braço, de limpeza da camada superficial do alumínio. Então, nós também, eu não executei nenhuma esquadria, mas ao corrigir algum problema, Você orienta ele eu depois de oriento fazer de a como ele vai manutenção. manter aqueles cuidados. E tem a manutenção preventiva e vai ter a corretiva. E lá no manual vai ter, né, Audrey, a sequência de quanto em quanto você tem que fazer, o que você tem que fazer, A sequência das atividades e quais materiais você vai usar. Você não pode limpar com Exatamente. ácido, com detergente E base também como que cloro. você vai fazer o registro dessas manutenções. registro. Porque de nada adianta você executar a inspeção, manutenção, você seguir aí o que manda a cartilha, mas se você não fizer os registros, porque esse que é o maior problema dos condomínios. Não existe Perde a garantia, uma né? organização dos documentos, das atividades. Elas se perdem ao longo dos Vai anos. passando de síndico para Vai passando de geração, você não sabe o que foi feito E numa ação judicial, eu já vi ações que tanto o condomínio perdeu quanto a consultora, mas já vi ações de 20 anos, por exemplo, que teve um problema sério, era um vício construtivo que só apareceu no caso de estruturas, né, é responsabilidade da consultora, e que a consultora pediu, Audrey, cadê o registro de manutenção de vocês? Não tinha. Daí ela perdeu porque ela não tinha. Ela não conseguiu Ela comprovar. Exatamente, porque tem essa. É. Se a gente tiver um problema, vamos falar aí das esquadrias que a gente gosta muito. Se a gente tem um problema, uma anomalia construtiva numa fachada de vidro, ou seja, a fachada já foi entregue com algum vício construtivo. Até para que se prove isso, para que o condomínio ele consiga aí obter as correções necessárias, ele precisa comprovar que ele cumpriu com as atividades descritas nos manuais. Ou seja, se foi falado que ele deveria ter limpado a fachada uma única vez aí todos os anos, ele não fez, ele já, ou seja, a construtora, o fabricante, ele pode deixar de prestar uma garantia por não atendimento, às vezes num item que não tem nada a ver com o item dele. Perfeito. Por exemplo, eu tô com problema em todos os braços de articulação aqui das esquadrias maxilar de um edifício. Só que o condomínio não fez um ajuste, uma revisão nesses braços de 3 em 3 anos. Ele perde o direito de reclamar. Perde. E poderia ser até ter a troca total, né? Dependendo do problema, né? Mesmo ele tentando arrumar lá e não arrumava. Então, você síndico, condomínio, procure sempre informações nos manuais de como que você deve atuar. Registre. Exatamente, atuar em cada disciplina, né? em cada sistema da edificação. Então, elevadores, esquadrias, impermeabilização de áreas comuns. Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa. E por que não? Vamos sugerir? Por que não ter um engenheiro te acompanhando em tudo isso? Não tem. Muito mais O fácil. condomínio não tem uma administradora que cuida do RH, da gestão administrativa? É a mesma coisa. Põe um engenheiro para cuidar. Imagina nós. 50% do prédio é construção e outros 50% é RH, ou se não for, mais pesado a construção, né? Exatamente. Imagina nós, engenheiro e arquiteto, a gente tem que resolver uma questão jurídica. Nossa, nunca. A gente está perdido, a gente vai levar um processo, a gente não vai saber, ou não vai sair do processo, ou vai levar outro processo. Outro processo. Então, os síndicos, os gestores prediais, eles precisam de auxílio aí nessa parte. Tem que ter esse braço. Tem que ter esse braço. Tem que ter. Hoje em dia, os shoppings, os hospitais, aeroportos, todos, pelo menos aí nos que a Aluparts atua, a gente vê um departamento técnico, composto por arquitetos, engenheiros, fazendo a gestão das obras e das manutenções. O facilities. O facilities. Estão cuidando, né? Alda, você me deu uma ideia. A gente estava conversando aqui, me deu uma... Nesse momento que saem os grandes negócios. Olha lá, quer ver? A Alder falou que ela vai no médico uma vez por ano fazer o check-up dela. Todo começo do ano. Eu também. Mas depois do resto do ano eu não vou mais. Não vai mais. Mas que se o que der ruim, você vai tratar. Exatamente. Né? Só no começo do ano. E muda, né? De um ano para outro. Muda, né? muda. Nossa. E assim,
Aí eu estava pensando no dentista, né? O dentista não fala pra gente, existe uma propaganda, né? Os seus dentistas a cada 6 meses. Exatamente. Cuidar da saúde. Olha eu aqui, vá ao teu engenheiro a cada 4, 5 anos e faça teu check-up. Cuidar da saúde. Cuidar da Olha, saúde. uma boa Exatamente. A gente que está muito envolvido nessa parte da engenharia, da patologia, 60% dos problemas nas edificações, eles são decorrentes da ausência de manutenção preventiva. É isso que você vê também por aí? Não só a ausência, como a manutenção errada. Errada. Aquela patologia que surgiu pela manutenção inadequada. Né? Às vezes você... Ou mal, que não foi... Entregaram um prédio esses dias com porcelanato lindíssimo na área comum, mas Audrey, mancharam tudo, porque lá no manual estava dizendo qual era o produto, a marca, a diluição, não era. Sabe o que eu me lembrei agora? O ano passado, você me mandou uma mensagem, eu estou com umas esquadrias assim sujas, você lembra? Acho que umas venezianas todas manchadas, que produto que eu uso... Para limpar. Você lembra? Eu falei, olha, eu tenho um produtinho caseiro. Você lembra disso? Foi em alguma fachada, eu falei para você, passa o CIF. Foi. E resolveu? Você viu como que... Resolveu, foi isso mesmo. Um produto certo resolve... Eram umas venezianas de alumínio que caiu tinta, disso? a empresa que estava pintando respingou. Um produto caseiro excelente para limpeza. Estavam... Ninguém imagina o quão bom ele é para limpar esquadrias. Quando eu dei essa solução para ele, não sei se vocês pegaram aqui o nome, igual coisa, põe um pi na hora desse, põe um pi na hora, volta, põe um pi nessa propaganda, mas quando ele usou esse produto, ele falou, meu Deus, não acredito que trazia esse benefício. E era uma empresa de manutenção de fachada especializada, respingou tudo e eles estavam tentando arrancar com uma espátula de aço. Olha uma superfície anodizada. Pois é, olha que absurdo. Falei, não, pode parar. E vamos conversar com quem entende. Eu mandei o recado para você, olha aqui que eu limpo aqui. Mas, Renato, olha só, eu agora vou aproveitar que você é professor e eu preciso eu quero que você explique para os nossos ouvintes esse assunto polêmico que está relacionado à palavra patologia. Ela é uma palavra que está na moda, muitos estão falando, né? Sempre que as pessoas se referem a um problema, eles apontam aquilo como uma patologia. Então, na engenharia, o uso dessa palavra, ele se assemelha ao uso dessa palavra também na medicina, né? Só que ela gera algumas confusões. Então, quando eu falo, olha, eu estou com uma patologia na minha esquadria, como que eu deveria falar? O que seria a patologia exatamente? A patologia é o estudo das doenças. Ela não é a doença. Não, ela é o estudo de patos, né? E a logia é o estudo e patos é a doença. Mas a patologia é o estudo das doenças no corpo humano, vem da medicina. A engenharia tomou emprestado esse termo, né? Inclusive os termos diagnóstico, terapia, prognóstico, anamnese, um monte de termo da medicina. Tá ligado. Porque nós estamos mais acostumados com esses termos por causa da medicina, né? Mas não é que eu tenho um problema, mas o estudo dela é a patologia. Então, realmente é errado eu falar, eu tenho uma patologia na minha esquadria. Eu não posso falar, eu tenho uma patologia na minha esquadria. Eu deveria falar o quê? Eu tenho um problema, tenho uma anomalia, tenho um defeito, né? Mas não uma patologia. Aí você vai chamar um patologista, no caso, para analisar a doença que está acontecendo lá. Eu poderia falar, então ao invés de falar, eu tenho uma patologia na minha esquadria, eu deveria falar, eu tenho uma manifestação patológica na minha esquadria? Isso, perfeito. Pode ser uma manifestação patológica. Que é o que, quando a gente escreve, faz algum artigo, escreve um texto, né? Então a gente vai usar esse termo manifestação patológica. Ações judiciais, porque como a patologia é o estudo no corpo humano, então até o termo patologia não estaria errado, porque é no corpo humano, né? Não é no edifício. Então, é uma manifestação patológica. Eu não me prendo muito a isso, mas tem professores que pegam no pé, tem ações judiciais, inclusive, que existe até, acaba gerando problema interno
uma discussão acalorada, não, é uma patologia, é uma manifestação, tal. Então, depende muito das pessoas. A gente entende, né? Hoje você fala, estou com uma patologia, tudo bem, a gente releva, né? Não vamos ser ferrenhos nessa nomenclatura, vamos dizer assim, tá? Mas é bom a gente deixar claro que o patologista é a pessoa que ela precisa entender a causa do problema, sabendo como é que começou de onde veio. É tipo um CSI, ele vai ter que voltar na origem. E para ele voltar na origem, aí nós vamos ter equipamentos, vamos ter literaturas, exemplos de outros colegas. Então a gente nunca anda sozinho. O patologista ele é multidisciplinar. Isso que você falou é interessante. Me lembrou o seguinte: quando geralmente o condomínio, o cliente vem em busca de um auxílio, ele nos traz o sintoma. Traz sempre o sintoma. Que é aquilo que de fato ou sinal, né? Ele está identificando, é o que de fato está incomodando. Como, por exemplo, a infiltração de água pela esquadria. O que incomoda ele? A infiltração, a água, né, correndo pela sala, pelos dormitórios, estragando a marcenaria. Mas aquele é o sintoma. E aquele sintoma, ele está relacionado a alguma causa. Então, o engenheiro patologista, ele busca, por meio dos sintomas, a causa. Porque não é o sintoma que a gente trata, e sim a causa. Por exemplo, eu estou com febre. A febre é um sintoma. Mas o que está me causando a febre? Provavelmente uma garganta inflamada, que de repente é uma infecção. Então eu vou tomar um remédio para febre, uma dipirona para febre, mas ela só vai reduzir a minha temperatura. Eu não vou estar tratando o meu sintoma. Mas eu não sou médica, na verdade, eu não consigo tratar a causa, eu só consigo tratar o sintoma. Então, nós engenheiros, nós da patologia, nós podemos ser vistos como os médicos da edificação. Perfeito. Afinal, as edificações são organismos vivos, né? São organismos vivos. Mas me conta, Renato, qual o problema na edificação, em geral, aí, relacionado à sua área, tem sido mais negligenciado? O que você tem se deparado aí? A manutenção é a manutenção negligenciada, né? Eu tenho dois polos, né? Como a gente trabalha muito com construção nova e alguma parte já com edifício já de uma certa idade, tendo o problema da patologia ou da manifestação patológica, então o que eu vejo? Nas construções novas, talvez a inexperiência do gestor de obra, que muitas vezes não estão preocupados. Eu vou falar da fachada, né? A fachada é aquele momento em que a obra já avançou, já fez a estrutura, já fez fundação, já subiram as alvenarias, já rebocou tudo, agora vai terminar vai fazer a fachada. É um momento que a engenharia meio que desliga da obra, vai para dentro do escritório e vai fazer parte de gestão, de custos, vai ver acabamento. E quem está tocando a obra? O funcionário. Quem está fiscalizando? Você acha que a parte mais deixada de lado é isso? É a fiscalização. Então, o que no começo é a fiscalização? Falta fiscalização por falta de experiência, excesso de gestão. Outro dia, até uma engenheira de qualidade de uma consultora grande usou esse termo. A gente está formando grandes gestores, mas péssimos engenheiros. Pois é. E do outro lado, quando você já tem a edificação pronta e sendo usada, é o problema da gestão da manutenção. Aí é o gestor que adia para não aumentar custo, por N razões, né? Ele desconhece que ele teria que fazer aquelas manutenções, ele nunca leu o manual, né? O manual tem lá, tem uma tabelinha, inclusive, para você ir preenchendo. Então, de 1 mês, 6 meses, exatamente, 1 ano, 3 anos, 5 anos, tem uma planilha ali, tem tudo direitinho ali, gente. É só seguir, é só você parar um pouquinho, você vai ver. Se você tiver um planejamento, né? Eu gosto muito de provérbios, né, na Bíblia. O rei Salomão, 3.000 anos, né? Lá ele tem até uma frase que eu uso muito nas minhas aulas, né, dele, um provérbio, que os planos bem elaborados levam a fartura, mas o apressado acaba na miséria, sempre acaba na miséria. Olha que interessante. Então, os planos bem elaborados, então planejamento. Exatamente. Sempre vai ter fartura. Agora, o apressado
né? Então a gente vai acabar na miséria. Então você não respeita prazo das coisas, você não teve tempo de ler ali teu manual e fazer os planos de manutenção, você não acompanhou a obra. Eu entrava às 7 horas na obra. Eu não tinha computador na época que eu me formei na obra, né? Então a gente fazia tudo na mão. Eu chegava, eram 181 apartamentos, era um hotel. Subia lá na cobertura e ia quarto por quarto, e ia anotando no papel tudo que tinha. Aí chamava o mestre, passava para ele. No dia seguinte, mesma coisa, para ver se evoluiu, sabe? Se fizeram, não fizeram. Ou seja, a técnica estava no nosso olhar. E você aprendia, porque você estava na obra. Você não estava no escritório, entendeu? Dois tipos de negligência. Então, tem na fase construtiva mesmo, dos próprios... fiscalização, que é a fiscalização na ocasião da construção. E tem o despreparo da gestão. Porque, afinal, o síndico não se preparou tecnicamente para... Ele não é engenheiro, não é um arquiteto. E não esperamos isso dele, ele não né? se preparou para isso, exatamente, não esperamos isso dele. O gestor predial, muito menos. O zelador também não tem esse conhecimento. Na verdade, o que eles precisam é dessa conscientização, que eles podem, sim, buscar auxílio em quem entende do assunto, ou seja, cada macaco no seu galho. Mas isso é uma questão de educação, de cultura, né? A gente está criando eles cultura. saberem. Se você pensar há 30 anos, quando a gente começou a vender ali os check-ups gerais, que depois virou um nome bacana, né? Inspeção predial, ninguém dava valor àquilo. Teve, inclusive, uma administradora que olhou e falou, condomínio não quer papel, condomínio quer ação. Vocês nunca vão para frente com esse negócio. Foi o que a pessoa me falou. Hoje essa administradora não existe mais. E a gente está aí com a inspeção predial já até norma, né? Virou até norma. Até lei em algumas cidades. Buscar alguma forma de levar essa informação para esses gestores. Tem que levar. Então, de forma assim sucinta, da importância que existe sim um cronograma, que existe sim aí uma regra do jogo para essa gestão adequada, que vai ser melhor para ele, que vai ser melhor para os envolvidos, para os usuários, né? Então a gente tem que ver de que forma que nós, profissionais atuantes nessa parte aí de manutenção, de diagnóstico, de inspeção, como que a gente pode colaborar com a gestão, porque as necessidades dos laudos, das inspeções, elas sempre vão existir. Só que a gente vai entrar de forma preventiva. Seria o mais sábio, né? Antes do problema instaurado, né? Mas a gente deixa acontecer a coisa, né? Já me falaram uma vez que é o problema do latino, né? O latino é assim, ele não lê manual, né? Ele liga no 220, era 110, depois que queimou, puxa, era 110. Ou seja, eu acho que a gente tem uma culpa de berço, mas hoje com essa profissionalização da sindicância, a gente tem que estar junto, né? Tem que explicar para os síndicos, gestores, agora profissionais, que eles têm que seguir uma cartilha, tanto de RH, de pessoal, quanto de manutenção. Exatamente. Né? Contábil, né? Uma manutenção corretiva, ela chega a custar 5 vezes mais do que uma manutenção preventiva. Então, e a gente não está nem só falando em dinheiro, em custos, mas em dor de cabeça, em desgastes, em processos, ações judiciais. Exatamente. Né? Até para a consultora é a imagem dela que está sendo desgastada. Para o condomínio é essa questão que envolve as pessoas que estão habitando ali. Imagina, você pegar, você está morando ali, o teu prédio não chegou há 7 anos, eu tenho que refazer toda a fachada, arrancar revestimento, entrar martelete, pó, sujeira, abrir trinca, tratar trinca. Então, a preventiva é a melhor forma. Tanto para quem está construindo, quanto para quem já está habitando. Exatamente. E para você que nos acompanhou, saibam que existem, assim como o Renato, outros profissionais no mercado capazes aí de nos auxiliar nessas questões técnicas de inspeção, de tratamento das fachadas. Então, tudo que envolve argamassas, vedações, impermeabilização, revestimentos cerâmicos, tudo que envolve a envoltória de uma edificação, você consegue atuar aí nessa parte preventiva, identificar, propor aí um plano de recomendação. Fala rapidamente para a gente a sua linha de trabalho. A gente começa com um mapeamento. Né, da fachada, para entender a extensão do problema, se é um problema localizado, se é um problema generalizado.
Aí a gente vai ter que tirar algumas amostras, então fazemos algumas janelas de inspeção. Hoje a gente acaba usando uma termografia para auxiliar. A gente tem muita tecnologia hoje envolvida nessa parte de inspeção. Drone, né? A termográfica, a gente tem equipamentos de ultrassom, né? Tem uma série de ensaios de aderência. Então a gente tem equipamentos que usa como auxílio a esse diagnóstico, a hipótese diagnóstica. Então a hipótese diagnóstica, por exemplo, pode ser está havendo descolamento por falha da execução. Não, está havendo descolamento do revestimento porque tem uma fissura e está entrando água. Não, está havendo o descolamento porque o material inadequado. Então você pode ter o problema da mão de obra que executou, o problema do material, e pode ter um problema de uma manifestação patológica que está surgindo por variação, deformação da estrutura, o surgimento de uma fissura. Então, você consegue analisar. Você tem que identificar, né? Como é que se identifica isso? Através de vários equipamentos e testes. Então, a percussão, tirar uma amostra, fazer ensaio de arrancamento. E aí você vai ter uma visão do todo. E aí você vai chegar a um prognóstico. Tratado, como é que se dá para tratar, se compensa tratar. E como? E como tratar. Às vezes o prognóstico demole, faz tudo de novo. Entendi. Esses dias estava fazendo uma estatística, até que ficou pesada, eu fiquei preocupado, sabe? Porque até 2015, não, um pouquinho mais, até 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu me gabava que em quase 30 anos de formado, eu condenei 7 fachadas. Quase 30 anos de trabalho, você condenou 7 fachadas? Quase 7 fachadas, todas, de arrancar 100%. Isso eu estou falando da minha carreira de 98 até anos 2000. De 2000 para cá, 2020. De 2020 para cá, Audrey, aumentou assim exponencialmente. Só nesse período já condenei 7 fachadas, em 4 anos. Ou seja, você vê que a qualidade dos materiais e da mão de obra, ela diminuiu. E a gente tem aquele fator da construção. Nossa construção também mudou, a gente tem que olhar. Então, a gente sempre chama atenção, olha, gente, nós mudamos a forma de construir. Alguém passou essa informação para o engenheiro que está na gestão, alguém passou essa informação para quem está executando, o funcionário. Complexidade dos materiais, dificuldade de capacitação. Deformação das estruturas. Deformação climática, alterações climáticas. E também a gente está em questões relacionadas ao tempo. Hoje o tempo das construções. A velocidade das construções. Isso também impacta. Impacta. O apressado sempre. Os apressados. Acaba na miséria. Né? Mas você viu que sabedoria, o homem sabe. Né? Tem que tomar essa informação para a gente. Exatamente. Né? Mas fica aqui, então, o recado que não podemos sim ter fachadas mais cuidadas, manutenidas, desempenhando, tendo aí durabilidade, aumentar a expectativa de vida, né, das fachadas, só que precisa de cuidados, precisa de inspeção, precisa de manutenção, precisa de gente especialista olhando por elas. Eu peço para você, Renato, deixar um recado para os nossos ouvintes, um recado relacionado à engenharia, o que você quer aí dizer? Nos dê mais uma aulinha. Mais uma aulinha? A minha aulinha está aqui, ó, do meu professor. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Ó, vocês conhecem esse homem? Eu vou dar uma aulinha aqui agora para vocês. Destaquei 3 frases aqui. Que legal, olha, isso foi surpresa, viu, pessoal? Eu destaquei 3 frases que eu achei fantásticas. Seu Nelson Firmino, ele dizia assim, ó, os consultores, então, olha, para os mais jovens, tá? Por que você quer ser consultor agora, você acabou de se formar? Né? O que ele falava, né? Os consultores são profissionais prestes a se aposentarem com vasta experiência em determinada área, com ressalvas, né? Mas é preciso ter o perfil e dominar uma área específica, ter experiência comprovada e estar atualizado com desenvolvimento, acontecimentos e inovações tecnológicas, ter disponibilidade fora do horário comercial. Exatamente. Olha, é sempre estar pronto para atender, ajudar e ensinar. Ensinar. Esse é o consultor, é a característica do consultor, né? E o seu Nelson Firmino, 2010, né? Quando ele usou essa frase. A gente extraiu de alguma participação dele em revista. Isso é interessante. Não necessariamente você precisa estar pronto para se aposentar, né? Porque a gente gosta tanto do que faz, né? Que a gente não pensa na aposentadoria. Isso é uma outra característica do consultor, ele gosta do que ele faz.
Mas a vasta experiência, então, aos mais jovens, gente, tudo tem um tempo de maturação. Você não arranca a banana do galho e vai comer ela verde, né? Exato. Você tem que esperar ela amadurecer. Ó. Então você tem que ter um período de maturação. E isso envolve você ser generalista. Eu falo que é normal a gente, patologista, ser generalista durante um período. Mas hoje o mercado já está aceitando o patologista Especialista em algo. Então isso é fundamental. Exatamente. Né? No caso de vocês, eu li aqui, né? Não que vocês estão pensando em se aposentar e nem estão velhos, né? Mas vocês tiveram a experiência passada. Então, quando a gente tem, é muito melhor. Eu não tive, eu tive que realmente abrir meu caminho. Outra frase que eu deixo aí é: quando a gente começa a dividir informações, as coisas voltam para a gente de forma muito automática. Eu gostei muito dessa frase, por quê? Do seu Nelson, que ele deixou aí pro Silas. Exatamente. Então, olha só, o Silas Marques. A gente ser generoso, né? Muitas vezes a gente não pode, tudo é dinheiro, tudo é negócio. Não, você vive das amizades. Inclusive, isso aqui é uma amizade. Eu e a Audrey somos amigos. Desde que eu sou pequenininha. Eu nem tinha nascido. E outro que ele deixou aqui que eu gostei: dinheiro ou pouco, a gente sempre tem. Né? Exatamente. Então, essas frases aí, a gente também não está aqui para fazer. A gente é generoso, mas a gente tem que saber cobrar nosso valor. Porque o que está acontecendo no mercado é a banalização do Banalização, exatamente. Então a pessoa faz um cursinho, uma especialização e começa a cobrar aí. Olha o que aconteceu em Santos. Esse é um exemplo clássico disso aqui do teu pai. Aprovaram na prefeitura, então, a lei, você tem que fazer inspeção predial de X a X anos. É lei em Santos, né? É lei. Aí eu falei, ótimo, eu vou para lá, vou vender negócio, né? Cheguei lá, o prédio, 20 andares, tombando, né? Quanto vai custar essa inspeção predial? Então, mandei nosso preço aqui de São Paulo. Uma inspeção predial deve custar aí, sei lá, 10, 12 mil reais. Sabe quanto custa lá em Santos? Metade do preço. 300. Hã? 300 reais. 300. Por que custa 300 reais? Porque não são os engenheiros diagnósticos, os patologistas, os peritos que fazem inspeção predial. Sabe quem faz? As empresas executoras de obras de manutenção em condomínios. Como eles estão interessados em entrar no condomínio, ele praticamente te dá uma inspeção predial para que ele entre, veja os problemas e venda serviço. Acabou, banalizou o mercado. Banalizou. Então, a gente... Tá bom, é um negócio, faz parte do capitalismo selvagem, você pode dizer o que for. Mas se você não se valorizar, o cliente não vai te valorizar. Exatamente. Eu, como gestor, se eu tivesse um condomínio lá, minha mãe morou lá muitos anos, e toda vez que tinha assembleia, que vinha com essas palhaçadas aí de 300 reais, eu não aceitava. Falei, não, isso não é. Sabe por quê? Esses relatórios, obviamente, valem quanto pesa. Tinha lá caixa d'água, rostinho sorrindo. Fachada, rostinho sério. Esquadria, triste. Gente, o que é isso? Não é nada. Isso não é nada. Só está dizendo que ele viu um problema, qual o problema, como é que resolve o problema, se é crítico, qual a ordem de prioridade e por onde eu começo. E quanto custa isso? Mas é por mais profissionais assim como você que o Brasil precisa, que saibam se posicionar, que saibam se valorizar, que saibam agregar valor aí aos clientes, porque afinal é isso que eles esperam. Então eu também, esse cliente que só busca preço, só busca dar valor, dar preço ao nosso serviço, também não é o nosso cliente, não é o nosso cliente. Né? Então valorizem aquilo que vocês têm se especializar. Se formou, vai fazer a especialização, engenheiro nunca para de estudar. Uma frase que a professora Maria Noronha deixou para mim: a engenharia é a elite do Brasil. Ela não estava separando a arquitetura da engenharia, não, até porque ela era engenheira arquiteta. Ela era de uma época igual ao teu pai, que se formava engenheiro arquitetos, né? Mas ela... o teu pai não era civil, né? Ele é mecânico. Mas o civil se formava engenheiro arquiteto, não existia arquitetura separada, né? Então ela dizia assim, por que é o engenheiro elite do Brasil? Porque é cabeça pensante. Nós, como engenheiros, como arquitetos, a gente tem que estudar sempre, tem que pensar sempre. Nós envolvem vidas, envolvem riscos,
E a gente não pode pensar em parar de estudar. Tem que estar sempre disponível, como o teu pai falou. Exatamente. Se tem uma coisa que a gente não se arrepende, é pelo que a gente já aprendeu. Exato. Você nunca vai se arrepender por tudo que você já aprendeu. A gente se arrepende por outras coisas, mas nunca por aquele conhecimento que a gente obteve. Exatamente. Então, tudo tem seu tempo de maturação. Tudo tem que haver generosidade da nossa parte. Nem tudo é só dinheiro, né? E as amizades valem mais do que qualquer Exatamente. coisa na vida, né? Com É certeza. bom, né? Ter um bom amigo na hora que a gente precisa. Tem um outro provérbio que diz assim: mais vale um amigo perto do que um irmão longe. Exatamente. Né? E a outra questão é essa, de você valorizar o teu trabalho. Então se especialize, vai fazer um mestrado, seja profissionalizante, vai fazer a especialização. Tem colegas que eu conheço que fizeram N especializações. Ótimo, tá ótimo. Ele não precisa fazer o mestrado. Mestrado é para quem quer dar aula, né? O doutorado é para quem quer ser cientista. Mas conhecimento não ocupa lugar. Né? Exatamente. Conhecimento não ocupa espaço. Fica aqui meu agradecimento. Você tem toda a minha admiração, meu respeito. Obrigado. E seguimos juntos aí nessa jornada de cuidar das fachadas. Assim como você, eu também sou verdadeira apaixonada pelas fachadas. Legal. E fica aqui nossa intenção é sempre colaborar com a engenharia. Perfeito. Muito obrigada, meu amigo. Obrigado, Audrey, eu que agradeço. E é isso. Para você, pessoal, muito obrigada. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, gente. Até mais.